Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hoje eu escolhi um verso do capítulo 3, que é o capítulo Karma Yoga, e é um verso bem conhecido, que é o verso 27, que é um verso que está no Bhakti Shastra e tudo mais. Então, é um verso que bastante gente está familiarizado com ele, mas assim mesmo eu achei legal falar sobre ele, porque é um verso muito interessante, ele traz alguns aspectos muito interessantes para a gente refletir. Então, eu vou ler o verso em sânscrito. Prakriter kriyamanani gunair karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartahami timanyate. Prakriter, da natureza material, kriyamanani, sendo feitas, gunair, pelos modos qualitativos, karmani, atividades, sarvashah, toda classe de, ahankara vimudha, confundida pelo falso ego, atma, a alma espiritual, karta, executor, aham, eu, iti, assim, manyate, ela pensa. Então a tradução é: confusa, a alma espiritual que está sob a influência do falso ego, julga-se a autora das atividades que, de fato, são executadas pelos 3 modos qualitativos da natureza material. E aí agora eu vou ler o significado dado por Srila Prabhupada. 2 pessoas, uma em consciência de Krishna e a outra em consciência material, trabalhando no mesmo nível, talvez pareçam estar na mesma plataforma, mas há um grande abismo de diferença em suas respectivas posições. Em consciência material, o ego falso deixa-nos convictos de que somos os autores de tudo. Não sabemos que o mecanismo do corpo é produzido pela natureza material, que funciona sob a supervisão do Senhor Supremo. O materialista não tem conhecimento de que, em última análise, está sob o controle de Krishna. Quem tem falso ego quer todo o mérito por agir independentemente para si próprio, e isso caracteriza sua ignorância. Ele não sabe que estes corpos grosseiro e sutil são criações da natureza material, que age sob a ordem da Suprema Personalidade de Deus, e que assim suas atividades corpóreas e mentais devem ser ocupadas a serviço de Krishna em consciência de Krishna. A pessoa ignorante esquece-se de que a Suprema Personalidade de Deus é conhecida como Hrishikesha, ou o Senhor dos Sentidos do corpo material, pois devido ao fato de que há muito tempo usa seus sentidos em gozo sensorial, ela está de fato confundida pelo falso ego, que a faz esquecer-se da sua relação eterna com Krishna. Om Agnati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtai Bhutale Shrimate Japataka Swami Tenamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtai Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tenamine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Confusa, a alma espiritual que está sob a influência do falso ego, julga-se a autora das atividades que, de fato, são executadas pelos 3 modos qualitativos da natureza material. Então aqui a gente ainda está no início, né, do Gita, a gente está no 3º capítulo, e
Krishna, então, ele acabou de dar um resumo do conteúdo do Gita, e Arjuna, ainda estando confuso, Krishna agora vai destrinchar os assuntos para iluminar Arjuna e a todos nós. Então, aqui vai se falar sobre ação, sobre Karma Yoga, aquela ação que nos conecta, né, com o Supremo. Karma Yoga, não é só karma. Então, Krishna vai falar sobre mas sobre vários detalhes da ação. E aqui ele vai tocar num ponto muito importante para o nosso entendimento, porque ele está falando que a entidade viva, ela fica confusa, porque ela está sob a influência do falso ego. E então, essa entidade viva, que na verdade, originalmente, é a alma espiritual, ela está se identificando com tudo que acontece nesse mundo, inclusive com aquilo que ela faz, né? Então, o falso ego é: eu sou isso tudo, esse corpo, essa pessoa que tem essa profissão, que tem essa família, que tem essas relações, etc., que tem esses títulos, e seja mais o que for, e tudo que se relaciona com esse corpo é meu, e essas ações são executadas por mim. Agora, a gente pode se questionar se não é a pessoa que está executando ações, então como que acontece toda a questão do karma? Por que eu tenho que sofrer a reação de uma coisa que não sou eu que estou fazendo? Né? Isso não seria justo. Então, aqui, quando Krishna está colocando essa questão de que a pessoa se julga a autora das atividades, não quer dizer que a pessoa não tenha nada a ver com aquelas atividades que estão sendo executadas. A questão é que o impulso da ação, ele é sempre dado pela energia divina. Eu estou aqui na frente de duas caixas de som. Essas caixas de som, a não ser que alguém mude elas de lugar, elas não vão sair andando sozinhas, né? Elas não vão começar a tocar nada, e mesmo que alguma coisa assim aconteça, pode ser que alguém programou, de alguma maneira, exista uma técnica para programar elas para em determinado momento um som sair. Porém, não existe uma entidade viva ali, ela não tem alma, então ela não age por si só. Então a matéria por si só, ela não age, mas a gente age através da matéria, através do corpo material, porque nós estamos no mundo material. Então, quando Krishna fala aqui que a alma não é quem está realizando essas atividades, que na verdade a pessoa está confundida pelo falso ego, achando que é ela que está fazendo, mas não é, ele está falando aqui basicamente da separação entre o que é esse falso eu e quem é a verdadeira entidade viva. É claro que a alma, ela está envolvida na ação, porque, igual eu falei, um objeto inanimado, por exemplo, ele não vai agir. Então, o impulso da ação, seja pelo desejo, seja pelo pensamento, seja por o que for, a ação, ela só se dá, o início da ação, ele se dá porque ali existe uma alma. Então, a alma, ela tem a ver com a ação nesse sentido. Porém, ela não está agindo diretamente, assim como vocês estão me ouvindo e me vendo agora, mas vocês não estão me vendo nem me ouvindo diretamente, eu estou usando um computador. Se eu parar o som aqui, com um clique de um botão, o som não chega mais em vocês. Ou a tela fica preta, ela desaparece, a minha imagem desaparece. Então, essa comunicação só está sendo possível porque é uma comunicação virtual, dentro da realidade virtual, ela só é possível através de um instrumento apropriado
para essa comunicação virtual. Eu não consigo, na Índia, eu não consigo fazer com que a minha voz e a minha imagem chegue só por mim mesma através de vocês. Só que se eu não sentar aqui e não der o play e não colocar as coisas para funcionar, por si só essas coisas também não vão funcionar sozinhas. Então, esse início da ação é dado por mim. Mas porque eu quero agir num âmbito que é virtual, eu preciso de elementos que estão associados a essa questão virtual, que estão preparados para fazer com que a ação aconteça virtualmente falando. E se de repente eu apagar a tela, ainda assim eu não vou ter sumido. Ou se eu mutar o meu microfone, eu não vou ter me tornado uma pessoa muda por causa disso. Então, a alma, da mesma maneira, ela dá esse início de ação, mas ela não se contamina com as ações. Por isso que, se a pessoa perder um braço, a alma ela não perde nada com isso. Ela não vai perder uma parte dela, ela é indivisa, como Krishna fala na Bhagavad Gita. Então, a alma ela não vai se afetar diretamente com nada daquilo que acontece, porque não é ela que realmente está executando a ação aqui nesse mundo. Ela é só a força vital que permite com que a coisa aconteça. Mas não é ela que, em si mesma, está executando as coisas, porque ela pertence a um âmbito espiritual e não ao âmbito material. E aqui a gente está agindo no âmbito material. Então a gente usa esse corpo material, o ego material, a inteligência material, o pensamento material, tudo para poder agir nesse mundo, que é uma coisa que está de acordo com esse mundo. Então, é apropriado. E da mesma maneira, a alma também não se afeta. Mas, mais uma vez, não quer dizer que a alma não tenha nada a ver com o que está acontecendo. Não quer dizer que o eu não tenha nada a ver com o que está acontecendo. Ele é o responsável por iniciar a ação, por fazer com que a ação possa acontecer, no sentido de que se não tiver vida, não tem ação. E ele não se afeta, mas existe um processo que acontece ou que deixa de acontecer, né, na medida em que as coisas são feitas. Por exemplo, igual eu falei, se eu aperto o mute aqui do meu microfone, ninguém mais vai me ouvir. Porém, não significa que eu fiquei muda. Só que é um fato que não vai adiantar eu ficar falando se eu quero me comunicar com vocês. Então, da mesma maneira, a alma não se afeta. Porém, enquanto ela continua realizando determinadas ações, ela é obrigada, por sua própria escolha, a ficar aqui nesse mundo e não diretamente, mas indiretamente, existe essa entidade viva que vai sofrendo os prazeres e reveses de estar num lugar como esse, né? Então, ela não se contamina, ela não se afeta, mas existe uma reação. Então, ela participa tanto na ação quanto na reação. O que ela não participa muito é na execução em si, porque ela é espiritual e nós estamos num âmbito material. Então, quem executa mesmo a ação é esse campo material, esses instrumentos materiais apropriados que a gente tem para executar a ação no mundo material. Então, aqui Krishna vai tocar nesse ponto de que a pessoa, ela começa, Prabhupada fala desse ponto no significado, que a pessoa, ela quer ser independente, ela quer ser a responsável pelas suas ações. Por exemplo, quando a gente faz uma coisa muito legal, muito boa, a gente quer receber os louros, a gente quer receber a glória, né, da coisa. Então, o Prabhupada fala aqui, quem tem falso ego quer todo o mérito por agir independentemente para si próprio, e isso caracteriza sua ignorância. Por que isso é importante para quem já entendeu que não é o corpo, que é a alma, e que é muito do seu interesse parar de ficar agindo aqui nesse âmbito material só, em vez de voltar para a sua posição constitucional original? Porque enquanto a gente quiser agir dentro dessa independência, a gente vai ter que arcar com as ações e reações, né? Então, é a mesma coisa. Quando os pais mandam o filho fazer uma coisa e o filho faz, a responsabilidade, de certa maneira, está com os pais, né?
Então, a partir do momento que o filho não quer mais obedecer os pais podem falar: olha, então lavo minhas mãos, não posso fazer nada. Então vai lá e faz, mas a reação vai ser sua. Ou o professor pode agir dessa maneira, a escola pode agir dessa maneira. Quando a gente tem filhos crescidos, a gente sabe que a gente não pode mais ficar forçando certas coisas. Só que aí a gente também, mas aí também eu não tenho nada a ver com isso. Então, Krishna, como Pai Supremo, ele dá todas as instruções, ele deseja que a gente voluntariamente queira viver sob essas instruções, sob esse abrigo dele, porque a natureza material também é parte dele. Então, ele está totalmente disposto a nos dar esse abrigo, essa proteção. A partir do momento em que a gente quer agir aqui independentemente, a gente está falando que a gente não precisa dele. E se a gente não quer ele, ele não vai interferir nesse ponto, né? É a mesma coisa se você vai pular no oceano, alguém te dá uma roupa de mergulho e você fala assim: não, eu não quero, porque sozinho eu resolvo. E aí é claro que se você for agir sob as instruções de Krishna, sob a direção de Krishna, vai ter um monte de coisa que não vai dar para fazer e vai ter um monte de outras coisas que vai dar para fazer. Mas, de modo geral, a princípio mesmo, o que vai mudar é a consciência dessas ações. Agora, também é um fato que com a consciência das ações, muda-se também a qualidade e, muitas vezes, as próprias ações. Por exemplo, tem ação que é só uma questão de qualidade. Por exemplo, todo mundo come, praticamente, né, no mundo. Talvez algum yogi místico não coma, mas assim, no geral as pessoas comem. Quando você entra em consciência de Krishna, você continua comendo. Mas, porque a sua consciência mudou, a sua ação também muda. Então, é muito interessante a gente buscar fazer esse exercício de como as nossas ações, a gente pode fazer tanto de um olhar para o passado, quanto uma análise do presente e até uma projeção ou planos para o futuro, de como que as nossas ações, a partir do momento em que a gente entra em contato com a consciência de Krishna, que elas começam ou não a mudar, e no presente, como têm sido essas ações, e para um planejamento futuro, o que podemos fazer com essas ações, né? Porque é também uma ilusão pensar que as ações continuam exatamente as mesmas, que tudo continua exatamente igual, o que muda é só a consciência. A consciência, ela faz toda a diferença. Uma pessoa com determinada consciência, ela não vai fazer determinadas coisas, né? Então, assim, nem todas as ações, elas são exatamente assim: é só você mudar a sua consciência e pronto, porque a consciência, ela necessariamente, ela traz uma modificação da atitude, né? Então, aqui, eu estava falando por que isso é tão importante para a gente entender. Primeiro, uma coisa muito legal de se aprender é ter um distanciamento, embora a gente seja muito personalista na nossa filosofia, não levar tudo para o lado pessoal, às vezes é muito importante. Então, quando a gente está muito envolvido numa ação, ou numa situação, ou num sentimento, ou num pensamento, ou num momento histórico, às vezes é muito difícil a gente conseguir ter um distanciamento da coisa, e esse distanciamento, ele nos ajuda a ter discernimento. Então, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o verso? Quando Krishna fala aqui que, na verdade, são os modos da natureza que estão agindo, ele está dando uma dica, que depois ele vai falar lá na frente, que por ter esse conhecimento dos 3 modos da natureza e como que eles agem, muitas pessoas se libertaram no passado do cativeiro material. Então, isso quer dizer que se você está interessado em se libertar desse cativeiro material, é uma ótima ideia você começar a se preocupar em entender os modos da natureza e como eles agem. Então, nós temos os nossos sentidos, e os nossos sentidos, eles são
bombardeados, ou eles são levados, eles são conduzidos pelos modos da natureza. Por quê? Prakriti, a natureza material, ela é superior aos sentidos. Tanto é que os sentidos não dominam a Prakriti, eles não dominam os modos da natureza, são os modos da natureza que dominam os sentidos. Mas tanto a nossa inteligência quanto especialmente a nossa alma, ela é superior à Prakriti. Né? A nossa alma, ela pode nos ajudar, ou seja, a inteligência espiritual, ela pode nos ajudar a se distanciar um pouco e ter esse discernimento quando a gente tem o conhecimento necessário. Então, a partir do momento em que eu faço determinadas escolhas que me colocam em contato com um determinado modo da natureza, vai ser muito difícil eu conseguir sair dele, ou escapar das reações e escapar de novas ações que são conduzidas por ele, porque as ações também são reações de situações, de modos da natureza nos quais a gente mesmo se colocou. Então, esse conhecimento, ele é extremamente importante, porque quando a gente entende isso, a gente entende, ok, então se eu estou nesse mundo, tudo que eu fizer vai estar influenciado pelos modos da natureza. Os meus sentidos, os meus pensamentos, tudo vai ser influenciado pelos modos da natureza. Então, se eu começo a me associar com esse determinado modo, os meus sentidos, eles vão querer desfrutar de determinada coisa. E aí é que vem a questão do falso ego. Se eu não estou identificada com isso, se eu não tenho esse falso ego, como o Prabhupada fala aqui, se você não está identificada com esse eu do seu sentimento, do seu pensamento, do que você acha que você é, do que você acha que te faz feliz, do que você acha que você precisa e tudo mais, você consegue ver que, assim, essa coisa que eu gosto tanto, ou que eu preciso tanto, ou que eu penso tanto, ou que o meu sentido desfruta tanto, é simplesmente um mecanismo material que está agindo dessa maneira porque ele foi programado para isso, porque por eu estar ou ter estado muito tempo em contato com esse modo da natureza, naturalmente os meus sentidos desfrutam disso. E aí, com a sua inteligência, o que você pensa? Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar me associar com outros modos da natureza. Essa escolha é a escolha que a gente tem de verdade. A gente não tem muito a escolha de estar associado, por exemplo, eu quero fazer isso, isso e isso, que é uma coisa que está totalmente em tamaguna, totalmente modo da ignorância. Mas eu, com meu livre-arbítrio, vou escolher ser iluminada. Vou escolher ser pura sattva-guna. Eu sou bondade assim, luminosa. Não vai dar certo. Por quê? A sua escolha não é da reação. A sua escolha é da ação. E a sua ação mesmo, ela vai ser escolhida não em termos de se você faz isso ou você faz aquilo, muitas vezes, mas em qual modo da natureza você age, com qual modo da natureza você se associa. Então, na verdade, ela é uma escolha quase que pré-ação. Primeiro você define para você aquilo que você quer e aquilo que você não quer também, né? Então, assim, desculpa. Por exemplo, eu não quero me associar com ignorância. Tá, mas eu vou ter que me associar, porque tem hora que não tem jeito. Tá, legal. Mas e todas as horas que tem jeito? Eu não gosto de me associar com essa paixão e tal, não sei o quê, mas o meu trabalho me exige, eu não tenho como deixar de fazer isso. Tá bom, mas e todas as horas que você não precisa se associar com essas coisas? Se a gente parar e fizer um exercício, pega um dia todo, por exemplo, ontem, e escreve assim, o que você fez desde a hora que você levantou, começando inclusive pela hora que você levantou, o que você viu na internet, o que você falou, que tipo de coisa que você comeu, e aí a gente vai vendo como estão sendo as nossas escolhas dentro dos 3 modos da natureza, sem levar para o lado pessoal. E aí a gente vai percebendo um pouco como estão sendo feitas as nossas escolhas. Porque esses detalhezinhos da nossa vida são os mais importantes.
grandes escolhas enormes, grandes acontecimentos, grandes eventos na nossa vida, normalmente eles vêm meio que moldados já por uma série de pequenas coisas. E essas grandes coisas da vida são muito difíceis da gente ter controle. E muitas vezes a gente vai ter controle sobre essas pequenas coisas. Então, em vez da gente pensar em simplesmente aonde a gente quer chegar, porque aonde a gente quer chegar a gente já sabe, né? Assim, espero que sim, né? Pelo menos para aqueles que estão já familiarizados com esse conhecimento, eu acho que a gente já tem uma boa ideia de onde que a gente quer chegar. E aí a gente tem que pensar o seguinte: como que eu vou chegar nisso? Né? Porque se eu pensar assim, eu quero a liberação, ou eu quero Krishna Prema, amor puro por Krishna, eu quero me tornar um devoto puro, eu quero me tornar uma alma iluminada, né? Estou usando vários termos aqui porque eu não sei quem que vai assistir a minha fala, então talvez a pessoa não se identifique com uma coisa ou outra, mas vamos dizer que de modo geral seja isso. Eu quero tornar uma pessoa plenamente boa, uma pessoa santa, uma pessoa, né? Ou quero me libertar do ciclo de nascimentos e mortes, quero me libertar do falso ego, eu quero ser realmente bondoso, amoroso e tudo mais. Ok, o objetivo está estabelecido, agora não adianta ficar pensando só nisso. Agora a questão é, quais são os passos ou o sistema que a gente usa para chegar nisso? E aí Krishna dá essa dica aqui. Essa ideia de esse conhecimento dos modos da natureza material é um conhecimento que pode dar indicações muito claras para a gente se a gente está indo em direção a esse objetivo ou não, né? A gente vive num meio de pessoas, normalmente, assim, né? Quem está no templo e quem tem algumas outras atividades, terapeutas, pessoas que estão envolvidas em instituições religiosas de maneira geral, muitos de nós da área das artes também. É muito comum a gente estar em círculos onde as pessoas falam muito sobre ser bondoso, sobre ser amoroso, sobre somos todos iguais, somos todos ou estamos todos juntos, sem preconceitos, somos todos... são tantas coisas, né? E eu não estou falando que essas coisas são ruins, não, porque pode parecer que eu estou falando assim, que eu estou criticando, assim. Eu acho ótimo, né? Não ter preconceitos, não sei o quê, todo mundo querer ser amoroso, sermos amorosos, somos todos uma família aqui nesse planeta e tal, não sei o quê. É muito bom isso. Só que, muitas vezes, dentro desses círculos, a gente encontra atitudes que não condizem absolutamente com esse discurso. Isso quer dizer que fora desses ambientes a gente encontra pessoas que já atingiram assim, a perfeição? Não. Mas, se a gente tem esse discurso, é porque a gente entende que é importante, que essas coisas são importantes. E então é extremamente... assim, é uma obrigação quase que a gente consiga, ou que a gente pelo menos tente, agir o máximo possível de acordo. E principalmente nas nossas relações mais próximas, nas questões mais pessoais nesse ponto, porque é muito mais difícil a gente conseguir manter uma atitude assim com quem está com a gente o tempo todo, né? Então, às vezes, diante das pessoas em geral, das pessoas que convivem comigo uma vez por semana, ou 3 horas por dia, ou seja lá o que for, às vezes é muito mais fácil, né? Mas as pessoas que estão com a gente no dia a dia, elas, e com as relações mais próximas do possíveis, essas relações são relações muito boas para a gente ver esses modos atuando e como que a gente tem lidado com as coisas, né? Então, aqui Krishna está ressaltando essa importância da gente entender que são os modos que estão nos levando, e aí existe também uma necessidade da gente não se desesperar, né? E não entrar numa vitimização, tudo é culpa minha, porque eu sou
péssimo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque essa tendência que eu tenho. Não adianta, né? Não adianta. Mas, se a gente consegue ter dar espacinho para trás, se distanciar um pouco e ver a coisa realmente como ela é, querendo resolver um problema e não querendo entrar numa catarse assim, que aí você se sente péssimo, você chora, você se martiriza e aí você sai de lá renovado, pronto para continuar cometendo o mesmo erro, né? Porque você sente que você fez alguma coisa, né? Porque você sofreu e tal, e o sofrimento ele purifica, né? Então, essa ideia não funciona muito na vida real, assim, na coisa que a gente realmente tem para resolver. Então, se a gente tem uma questão a resolver ou questões a resolver, o melhor é a gente entender, olha só, gente, essa tendência, peraí, se eu não sou esse corpo, se eu sou uma alma, então essa tendência, primeiro, ela já não é minha. Mas eu construí isso durante 50 anos. Ainda bem que a alma é eterna, né? Porque aí 50 anos não quer dizer absolutamente nada, é muito pouco tempo. Então dá para mudar. E aí a gente tem que começar a ver as coisas de uma outra perspectiva, da perspectiva do eterno. Por isso que Krishna fala que a pessoa que ela entende a natureza e as atividades dele e ela começa a se ver qualitativamente uno, no sentido de que nós também temos essas qualidades que Krishna tem, ou seja, a gente entende que a gente também é eterno, que a gente também é bem-aventurado, que a gente também tem conhecimento e tudo mais. Quando a gente consegue entender como a gente deve agir dessa maneira, como a gente realmente é, aí a gente começa a resolver esses problemas com muito mais facilidade. Enquanto a gente fica preso, só se identificando, mesmo que seja com os problemas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai se prender nas coisas boas, no desfrute, mas muitas vezes a gente se prende exatamente nas coisas ruins, né? A gente fica agarrado no negócio ruim e não quer largar, seja características, seja coisas que aconteceram. Então, assim, a gente deve sim ter um olhar sobre essas coisas, fazer uma análise, ter um pensamento crítico, mas não adianta ficar agarrado nas coisas. Por isso que Krishna também fala que a pessoa ela não odeia e ela nem fica querendo nem mesmo a ilusão, né, quando ela está presente. Porque a gente entende assim, nossa, ilusão, por que será? Porque eu estou num corpo material. Então isso quer dizer que eu vou estar iludido em muitos momentos. Por que eu estou iludido? Porque fui me associar com esse modo, nessa circunstância. Então, assim, era lógico que ia dar nisso. Então, o que eu vou fazer? Ficar lamentando, ficar chorando, ficar falando como que eu sou péssima? Não, eu vou buscar me associar com outros modos. Mas isso é tão divertido, mas eu posso me divertir de outro jeito. Então, a gente tem que prestar muita atenção na qualidade das coisas com as quais a gente se associa, né? Porque para a gente, hoje em dia, né, no movimento, por exemplo, eu vejo que as coisas elas têm a tendência de ir como um pêndulo, né? É só a gente estudar um pouquinho de história, de qualquer coisa, que a gente vai ver que sempre as coisas acontecem assim. Elas vão para um extremo, depois elas vão para um outro extremo. Então, a gente teve um extremo no movimento, né, no movimento para a consciência de Krishna, de ser muito fanático e muito assim com algumas coisas, e de repente esse movimento esse pêndulo foi para um outro lado, assim, e acho que às vezes perde-se um pouco também o senso crítico ou o padrão do que é as escrituras. O legal é que quem foi esperto consegue manter aquilo que é essencial e mudar aquilo que é superficial. É assim que as línguas, que as artes, que as culturas, que as civilizações sobrevivem ou não. Quando a gente muda a essência, a coisa se perde. Quando a gente não muda o que não é essência, a coisa também morre. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver? Porque tem a ver com essa questão que eu falei de entender como que esses modos da natureza vão agindo, porque tanto a atitude
fanática ou sem visão, quanto uma atitude muito também solta, todas essas coisas estão sendo influenciadas por modos da natureza, que estão também influenciando o nosso momento social, político, histórico e um monte de coisas. Então a gente precisa ter essa visão, a gente tem que ser um pouco mais esperto e conseguir perceber como essas coisas acontecem, né? Porque a nossa sociedade, ela é muito boa em vender pacotes prontos, né? E aí, se a gente está comprando esses pacotes prontos, com certeza vai vir um monte de outras coisas que a gente não quer também. Aproveitando que eu estou aqui na página da Secretaria das Mulheres, que eu faço parte da Secretaria das Mulheres e que eu sempre busco comentar sobre o assunto do feminismo e tudo mais, que é uma luta pessoal que eu tenho, na qual eu acredito completamente. Eu vou dar um exemplo que pode talvez ser um pouco controverso, só para agitar um pouco a conversa. Quando começou a questão da liberação feminina e tudo mais, o feminismo começou a realmente balançar as estruturas da sociedade, tinha uma propaganda de cigarro nos Estados Unidos, não sei se no Brasil também teve, mas eu sei que nos Estados Unidos tinha, que era exatamente acenda a sua liberdade. E aí era uma propaganda voltada para as mulheres, para elas fumarem. Porque se os homens podem, nós também podemos. E aí, isso é verdade? Claro que é verdade. Agora, fumar faz bem? Não, nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Então, se você compra a ideia do feminismo, da libertação, da liberação, ou dos direitos iguais, seja o que for, você tem que ser esperto para não comprar junto o cigarro, né? Então, eu vejo muito isso aqui na Índia, porque está tendo um início desse movimento, dessa busca da igualdade e tudo mais, né? Que aqui é uma sociedade, em alguns pontos, bastante machista, e tem se feito muita propaganda sobre isso, assim, das mulheres brigando, assim, não, porque a gente também tem o direito de beber e encher a cara e tudo. É claro que tem, gente, todo mundo tem o direito de fazer qualquer coisa que quiser, contanto que não esteja incomodando os outros. Mas, assim, é por aí a nossa luta? Tá, de alguém pode ser, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, assim, como eu estou falando para pessoas inteligentes que estão buscando uma vida espiritual, eu digo que mesmo nós podemos muitas vezes, e aí eu estou pegando esse assunto do feminismo porque é um assunto que me acompanha, né, e porque eu estou aqui na página da Secretaria das Mulheres e tudo mais, e pessoalmente, né, eu vejo várias mulheres às vezes dando um tiro no pé com essas coisas, né, porque as coisas que nós criticamos muitas vezes, dando esse exemplo, né, eu vi um documentário muito legal que falava sobre os homens, como que eles morrem muito mais de questões relacionadas à bebida, doenças ou acidentes ou tudo, e como que a bebida ela foi imposta de uma maneira que, assim, porque você é homem, você enche a cara mesmo e tal, não sei o quê. Agora, se isso também é imposto pra gente porque você é mulher e você é liberada, então você enche a cara mesmo, eu não vejo qualquer vantagem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não comprar certos discursos que não nos interessam. E o que isso tem a ver com o verso, né? Mais uma vez. Porque quando uma coisa, ou porque ela está muito próxima, ela é muito importante para a gente, ela diz muito para a gente, ou porque nós não somos pessoas que tendem a refletir muito e tendem a comprar esses pacotes prontos, né? E com a turma e tudo, assim, ir na onda do que está todo mundo fazendo, do que está todo mundo falando, né? Ou seja lá o que for, às vezes a gente precisa fazer isso, dar esse passo para trás e ver assim, o que realmente tem por trás das coisas,
né? Porque a história dos modos da natureza é exatamente isso. Não sou eu que estou irada, não sou eu que estou com muita cobiça, ou não sou eu que estou letárgica. É um modo da natureza que está atuando. Eu, enquanto alma, eu não tenho, assim, de certa maneira, nada a ver com isso, porque a minha alma não está letárgica, a minha alma não está cobiçosa, a minha alma não está irada. Então, eu tenho que me colocar na minha devida posição de alma e ter esse discernimento de ver o que realmente é do meu interesse. Estando na moda, não estando na moda, todo mundo achando legal, todo mundo achando chato, me deixando mais popular ou me deixando como a pessoa que sempre vai colocar alguma coisa em discussão, ou enfim, seja lá o que for, o que realmente é do meu interesse, o que tem por trás das coisas, né? Então, se a gente começa a fazer isso com as coisas que estão próximas da gente, com as coisas que dizem muito pra gente, porque essas coisas são as mais difíceis, né, da gente analisar assim friamente. Se a gente começa a fazer isso, a gente pode se beneficiar imensamente, né? Entender que tudo aquilo que a gente entende como sendo a gente não é a gente, é simplesmente essa construção do ego. E aí, a gente entendendo em que ponto a gente está, entendendo quais foram as associações com os modos da natureza que foram levando a gente para estar nessa situação psicofísica e etc., na qual a gente está, e quais são as modificações que a gente quer fazer na nossa vida. Eu acho que isso é algo de extrema importância, que pode ter muito valor e que pode nos conduzir para uma vida muito mais plena nesse mundo e ao objetivo supremo, né? Então, fica o convite né, com relação a esse verso, lembrando que a responsabilidade é nossa, né? Então, Krishna depois ele fala um verso que eu gosto demais de lembrar no capítulo, igual eu falei, a gente não vai ficar se martirizando, eu fui péssimo, não sei o quê, mas também talvez não tenha sido tão bom, porque senão estaria numa situação melhor, que Krishna fala no verso 15 do capítulo 5, que é também Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Ele fala: tampouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. No entanto, os seres corporificados ficam confusos por causa da ignorância que cobre seu verdadeiro conhecimento. E aí, Prabhupada ele explica aqui no significado que, assim, Krishna não tem nada a ver com isso, não adianta colocar na conta dele, né? Ele criou esse mundo, inclusive, porque a gente quis estar aqui, e é da nossa total responsabilidade as escolhas que a gente fez até hoje, e porque a gente entende isso, a gente pode começar a fazer outras escolhas. Não adianta esperar que Krishna faça outras escolhas melhores para a gente, porque ele não vai fazer. A escolha dele está bem clara, é a gente voltar para o mundo espiritual, ficar super feliz e tudo mais, mas a gente tem escolhido uma coisa diferente disso. Então, estamos aqui. E aí a gente precisa tomar essa responsabilidade sobre as nossas ações, né? Bhaktitirtha Swami, ele dá um exemplo que eu acho fantástico, porque ele fala, a gente pode pensar, ele fala, a gente sempre tem responsabilidade sobre as nossas ações. E aí ele fala assim, mas e se a gente pensar numa pessoa que foi possuída? Ela nem sequer sabia o que ela estava fazendo. Ela estava possuída, um espírito entrou nela de verdade, não, ela não estava fingindo, não. Realmente entrou uma coisa ali nela, ela foi possuída, ela não sabe mesmo o que ela estava fazendo, não foi culpa dela. Aí ele fala, mas qual foi a condição que essa pessoa criou para passar por isso, para ser possuída por um espírito de uma natureza inferior, maligna e tudo? Quer dizer, ela construiu isso de alguma maneira. Ela foi se associando com determinadas coisas na vida dela, não porque ela queria ser possuída por um espírito, mas ela foi fazendo escolhas que foram levando ela para aquele caminho, porque não é todo mundo que é possuído por um espírito maligno e faz alguma coisa que não deve. Então, foram as escolhas da própria pessoa que foram levando a pessoa até ali. E
a gente sempre deve pensar nisso assim, muito menos na situação do outro, mas na nossa, né? Não é pra gente começar a olhar as pessoas que sofrem, que passam por alguma coisa e falar, tá vendo? Se associou com um modo ruim. Não é. É pra gente pensar na gente mesmo, porque a gente não vai resolver o problema dos outros. Se Krishna não está fazendo as escolhas por nós, que dirá nós fazemos as escolhas pelos outros. A gente só vai poder fazer as escolhas por nós mesmos. Então, primeiro vamos resolver o nosso problema, depois a gente pensa nos outros. Então, a gente, quando qualquer coisa acontece, a gente deve entender como sendo não uma atitude, mas uma reação das nossas próprias ações, e sempre entender isso como algo amoroso da parte de Krishna, né? Porque ele dá os testes não é para a gente ser reprovado, ele dá os testes para a gente passar. Então, tudo que vai acontecendo na nossa vida é pedagógico, né? E aí, se a gente tem essa atitude de entender a nossa responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade e não ficar super mal com isso, mas pelo contrário, levantar, arregaçar as mangas e tomar uma atitude e falar, então agora eu vou ter que puxar esse barco para uma outra direção. Quando a gente faz isso, a gente está aceitando essa instrução amorosa de Krishna através dos 3 modos da natureza, através da lei de ação e reação, que são instrumentos que ele deixou para nos ajudar, né? E enquanto a gente fica tentando lutar contra isso, não vai dar certo, porque a natureza material ela é muito forte. Então a gente não tem que ficar brigando com isso, a gente tem que entender que é assim, a lei é essa, não adianta tentar burlar a lei, isso não vai ajudar. Não adianta ficar enrolando para ver se daqui a pouco a lei muda. Não vai. Então, o melhor que a gente tem a fazer é entender essa lei que foi colocada aqui. Ela está claramente explicada na Bhagavad Gita. E tentar aguçar o nosso conhecimento, né? É consciência de Krishna. Então, antes de mais nada, nós temos que ser seres conscientes. A gente não pode viver zumbizando pelo mundo sem prestar atenção no que está acontecendo. A gente tem que ter um olhar, um pensamento, um discernimento sobre as nossas ações, sobre as coisas que nos rodeiam, sobre as nossas escolhas, né? E aí aguçar essa inteligência tanto através do conhecimento quanto através de uma análise apropriada, e disso aí vir uma mudança da nossa ação. Então, a proposta desse verso, que é de uma renovação dos pensamentos, uma mudança, né? Essa mudança ela só vai acontecer quando a gente partir do ponto no qual ela pode acontecer. Então, se nós estamos num ponto, nós temos que entender qual é esse ponto, sem chorar, não adianta achar ruim, a gente tem que entender qual que é esse ponto, e a partir disso aí, a gente entender quais são as ações possíveis dentro desse ponto no qual eu estou para chegar aonde eu quero chegar. E aí, esse início é sempre... até aí a alma tem, sim, esse livre-arbítrio, porque se não tivesse livre-arbítrio, não tinha por que ter escritura, não tinha por que ter guru, não tinha por que ter processo, não tinha por que ter nada, porque você não tem escolha, então o que adianta? Então, assim, usar esse livre-arbítrio da alma para escolher os modos da natureza. Quando que a gente está agindo com o ego, ou seja, como o ser material que nós não somos? Quando a gente vai na onda dos modos da natureza. Porque aí a gente não está agindo como alma, porque a gente não está agindo com consciência, a gente está simplesmente indo com o flow, a gente não está fazendo as nossas escolhas. Quando a gente age como alma espiritual, é quando a gente se coloca acima desses modos da natureza, olha para eles de longe, isso quer dizer as nossas atitudes, as nossas tendências, os nossos desejos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, isso tudo, e começa a fazer escolhas, e escolhas corretas, né? Escolhas que nos levam para o destino supremo. Isso é você colocar a sua inteligência espiritual e a sua alma para trabalhar, para agir de verdade, né? A alma não age, mas a alma também ela não é estática, a alma ela é sempre ativa. Então, ela não age nesse mundo, mas ela age através desse impulso
através dessa inteligência espiritual, igual Krishna fala para Arjuna, né? Sabendo que você é transcendental a essa inteligência material, você deve agir com deliberada consciência, inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Consciência de Krishna, deliberadamente, ou seja, de propósito, você sabe o que você está fazendo. Não é porque, aconteceu, fiquei super espiritual de repente. Não vai acontecer. Você, deliberadamente, você age com a sua inteligência espiritual. Ou seja, você age em consciência de Krishna. Quando você age 1, 2, 3 mil vezes em consciência de Krishna, ou seja, com inteligência espiritual deliberada, ou seja, você não simplesmente vai na onda, mas é porque eu sempre fiz assim, mas é porque eu sempre gostei disso assim, mas é porque todo mundo está fazendo, mas é porque estava ali, eu fui e fiz. Então, quando você começa realmente a agir com inteligência espiritual deliberadamente, você está agindo em consciência de Krishna, não só quando você está adorando a deidade, ou quando você está cantando japa, ou quando você está lendo uma escritura. Quando você age com inteligência espiritual, você está agindo em consciência de Krishna. Inclusive, Krishna fala na Bhagavad Gita, não é por simplesmente me adorar que alguém atinge esse caminho, né? É através de Bhakti. Mas para despertar Bhakti, se a gente estiver muito na ignorância, é difícil. Então, um dos caminhos que a gente pode trilhar, uma das coisas que a gente deve fazer para nos ajudar a ter essa Bhakti é ir tirando o máximo possível dessas coberturas mais grosseiras da energia material, tentar elevar a consciência. Vamos aproveitar, a gente está num momento mais isolado, né, que as exigências externas estão menores, as associações externas também estão menores, então vamos aproveitar, né, quando a gente se associa com os devotos, para a gente ter uma associação de qualidade, né? Utilizar o nosso tempo com coisas que são coisas que nos levam para uma consciência espiritual, né? Então, aproveitar esse momento. Talvez esse seja o melhor momento de todos para fazer isso, porque a maioria das pessoas está mais sozinha um pouco, né? E, por outro lado, algumas pessoas também estão muito junto com algumas pessoas dentro das suas casas, que também é um ótimo treinamento. Então, a ideia é de treinar essa inteligência espiritual, essa ação em consciência de Krishna, saindo um pouquinho, parando um pouquinho de levar tudo para o pessoal, porque eu sou assim, porque eu sempre fiz assim, porque eu gosto assim, porque assim eu não gosto, porque tem que ser assim. Não, vamos dar um passinho para trás e entender que nós estamos aqui fazendo o papel de uma personagem. Não vamos nos identificar com essa personagem, vamos sair um pouco. Vamos ser os atores, aqueles que agem, aqueles que realmente fazem alguma coisa, né? Que é a alma. E vamos olhar para essa personagem e vamos conduzir essa personagem dentro de um roteiro que nós mesmos vamos escrever para ela, junto com o diretor supremo da nossa peça, do nosso filme, que é Krishna, que vai nos dar uma série de situações para a gente atuar dentro dela que a gente ainda não sabe quais são, mas vamos conjuntamente escrevendo esse roteiro com ele e nos atendo a essa personagem, transformando essa personagem numa personagem que toma essas decisões que estão sempre no modo da bondade, no modo da transcendência, e aí a gente vai conseguir dar o final feliz que a gente quer para essa personagem, para essa história também. Então, eu aconselho que façam uma coisa prática mesmo, sentar com um papelzinho, uma caneta e anotar algumas coisas. Tipo assim, muitas vezes as pessoas até criticam alguma coisa, a gente, que isso, nossa, que fanático, que caído, ou que qualquer coisa. Mas assim, vamos entender, assim, tentar entender um pouquinho melhor as nossas atitudes, e só com a gente mesmo, não precisa nem mostrar para ninguém, então você pode ser bem sincero e colocar lá quais são as atitudes que você tomou no último dia ou na última semana, ou alguma atitude que tenha sido marcante, que você se lembre, e como que nas pequenas coisas, quais têm sido as escolhas que
que você tem feito na sua vida dentro dos modos da natureza. Então, fica o convite. Minha aula foi um pouquinho longa, porque não estamos ao vivo, porque isso ia ser muito cedo aqui na Índia, então me disseram que eu podia falar bastante, e porque não vai ter a parte das perguntas, né? Mas então é isso. Espero poder colaborar com alguma coisa e agradeço muito a oportunidade. Shila Prabhupada aqui, Jai Jagannath.